O programa Um Só Coração, juntamente com profissionais da área jurídica, apresentam Direitos e Deveres. Direitos e Deveres. Muito bem, 4h01. É isso mesmo, a partir de agora até às 5, Direitos e Deveres, hoje com o Dr. Fernando, esse jovem que se disponibiliza a contribuir com os ouvintes, conosco, aqui na sua Rádio Coração. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Osair, boa tarde a toda a equipe da Rádio Coração. Boa tarde a você que nos ouve, que nos prestigia com carinho. É sempre uma satisfação dividir esse microfone da Rádio Coração e poder contribuir um pouco com esse trabalho tão bonito que a rádio faz. Tá certo. Muito bem, Fernando, estamos em tempo de começar a reforma da Previdência, mas não começou, a coisa está meio truncada, parece, né? Exato, a reforma da Previdência, ela tem se perdido em algumas polêmicas fora do contexto legislativo, né? Algumas questões políticas, o que tem atrapalhado um pouco o andamento da proposta da Previdência, né? Sim. Esperamos aí que em breve, que tanto o legislativo quanto o executivo, trilho, né? Que eles consigam, né, se organizarem a ponto de analisar aquilo que aquilo que pode beneficiar a Previdência, daquilo que talvez possa prejudicar os trabalhadores, né? Que consiga encontrar um meio termo, né? Para ninguém sair prejudicado, né? Correto. É isso? Muito bem. Ô, Fernando, qual é o tema de hoje? Ô, Zahir, para hoje eu separei um tema que é um tema muito comum, e que é um tema que ele atinge justamente aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas em condição de maior vulnerabilidade social, em condição de maior pobreza, né? Que é o tema relativo à assistência social. Então esse foi o tema que eu separei para que a gente pudesse conversar um pouco hoje, Com né? certeza. E trazer algumas informações, contribuir de alguma forma, levando um pouco dessas informações para quem precisa. Muito bem, então vamos começar. Fernando, o que é Lei Orgânica de Assistência Social LOAS? Então, essa Lei Orgânica de Assistência Social, que nós conhecemos como LOAS, ela é uma lei que cria um complexo sistema de políticas públicas destinadas à assistência social. Desde a acolhida de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Pessoas mais sensíveis, a questão da inclusão social, a questão da própria proteção dos direitos humanos, né? No contexto das políticas de assistência social, né? Então essa lei ela regulamenta toda essa disciplina. É uma lei bem complexa, com muitos artigos e que traz um conteúdo bastante extenso. Tá certo. Esse ano a campanha da fraternidade é sobre as políticas públicas. Cai muito bem esse assunto que nós estamos conversando hoje, não é isso? Sim, é um tema que está adequado, porque tá a assistência social contexto. É uma política pública, né? Isso. De assistência aos que precisam, né? Então, muito bom. Muito bom. Muito boa escolha. A assistência social depende de contribuição? Então, essa é uma questão interessante, porque dentre as políticas públicas da Seguridade Social, certo, a assistência social ela não depende de contribuição. Então, a pessoa não precisa contribuir para ter direito à assistência social. É diferente da Previdência Social. São bem diferentes. Que é o INSS, exato. Sim. No INSS, a pessoa precisa contribuir
para ser um segurado da Previdência. Aquelas pessoas que não puderam contribuir para o INSS, em algumas situações, como elas não serão amparadas pelos benefícios previdenciários, então elas acabam sendo amparadas pela assistência social, que tem esse caráter, então, de proteger aquelas pessoas que não puderam ter acesso à Previdência Social durante a sua vida laboral. Muito bem. Fernando, e como uma pessoa que precisa pode solicitar um benefício da assistência social? Bom, aí nós precisaríamos delimitar, porque o termo assistência social é um termo bastante amplo. Então, dentro da assistência social, existem várias políticas públicas. Então, com relação à inclusão no mercado de trabalho, com relação à inclusão da pessoa com deficiência, com relação à redução da pobreza, com relação ao combate à fome, a redução das desigualdades sociais. E aí nós teríamos, talvez, o benefício que é o mais conhecido da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o benefício do LOAS, que ele é um benefício de um salário mínimo pago a algumas pessoas que se enquadram em alguns requisitos e que talvez seja o benefício mais conhecido, né? Tanto que ele é chamado de benefício do LOAS. Né? Ele recebe até o nome da lei por ser o benefício mais conhecido. Muito bem. Bom, sobre o LOAS, eu ia perguntar que benefício é esse? Você já até falou, deu uma pincelada. O que mais você gostaria de... Isso, então esse benefício do LOAS, que é chamado, na verdade ele é um benefício de prestação continuada. Ele tem previsão constitucional, ele aparece no artigo 203 da Constituição, que trata da assistência social, e ele aparece também na Lei Orgânica da Assistência Social, né? Então, nessa lei do LOAS. Ele está lá no artigo 20 da lei, e ele é um benefício de um salário mínimo mensal, pago ao idoso, tanto homem ou mulher, com mais de 65 anos, ou a pessoa com deficiência, que não tenham condições de manter o seu sustento ou de tê-lo mantido pela sua família. Então, essas pessoas têm direito a receber esse benefício mensal de assistência social. Muito bem, então, é diferente da Previdência que a pessoa contribui mensal, né? Esse aqui não, independente da pessoa contribuir ou não, ela vai ter esse direito na condição. E aí eu pergunto para você, então, qual o critério utilizado para saber se a pessoa possui ou não condições de prover esse sustento? Então, o critério utilizado pela lei é um critério de renda. Então, a lei ela estabelece uma renda e ela entende que aqueles que estão abaixo daquela renda precisam do benefício, e aqueles que estão acima não precisam. Então, é um critério chamado um critério objetivo, né? O critério utilizado é o critério de pessoas que têm renda mensal na casa, per capita, ou seja, por pessoa, inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, somam-se as rendas das pessoas que eventualmente tenham renda naquela casa, divide pelo número de pessoas que moram naquela casa. Se o resultado da renda por pessoa for inferior a 1/4 do salário mínimo, então entende-se que aquela pessoa tem direito a receber o benefício. Fazendo uma conta rápida, o salário mínimo hoje é R$ 998, então 1/4 seria R$ 249,50. Então, fazendo a divisão, se a renda das pessoas daquela casa, se a média dá menos que R$ 249,50, então entende-se que a pessoa tem direito ao LOAS. Se a pessoa recebe mais que isso, o critério objetivo da lei entende que a pessoa não precisa. Certo. Bom, mas se a renda mensal do grupo familiar ultrapassar um pouco esse valor, não é possível, então, que a pessoa receba esse benefício. Não tem como, né? Então, essa é uma questão muito interessante. Por quê? O critério da lei é um critério objetivo, ou seja, ou você atende ou você não atende aquele critério. Só que, assim, em virtude de muitas transformações que têm acontecido no Brasil, e até da própria ampliação da proteção que o Estado brasileiro tem proporcionado, muitas vezes via Poder Judiciário, hoje é muito comum que tribunais, por exemplo, os tribunais regionais federais e o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele entenda que esse critério pode ser ampliado e que utiliza, então, outros critérios para definir se a pessoa se a pessoa necessita ou não daquele benefício. Vai ser analisado, então. Então, analisa. Então, muitas pessoas ingressam com ação judicial, pessoas que têm um valor um pouco maior que esse, e aí comprovam por outros meios de prova que elas precisam do benefício, né? Então, um critério que tem sido utilizado é o critério de meio salário mínimo, que aparece como conceito de pobreza em outras leis. Certo. Então, o judiciário entende que se o Estado,
para algumas situações entendeu que o critério de pobreza seria meio salário mínimo, então esse critério deveria ser utilizado para a lei do LOAS. Então algumas pessoas conseguem. Mas assim, conseguem via ação judicial, porque administrativamente perante o INSS, que é o INSS que faz a gestão desses benefícios, eles são requeridos na Previdência Social, né? Mas pelo INSS não. Aí o critério é objetivo, soma as rendas, divide pelo número de pessoas. Menos que um quarto tem direito, mais que um quarto não tem direito. Bem claro ficou. Agora, Fernando, todas as pessoas que moram na casa são consideradas como grupo familiar? Não necessariamente. O grupo familiar, ele é composto pelo próprio requerente, né, a pessoa que solicita o benefício, o seu cônjuge, sendo casado ou vivendo em união estável, né, tanto faz, o companheiro ou a companheira, né? Aí, caso a pessoa tenha pais que são dependentes morando na casa, ou ainda seus filhos, enteados ou irmãos menores de 21 anos, todos são considerados como grupo familiar. Então, são essas pessoas que vão aparecer naquela conta que nós falamos. Tá. Agora, e se uma pessoa da casa já recebe LOAS, uma segunda pessoa pode receber ou não pode? Pode receber. Pode? Não tem impedimento legal. Né? Então, a lei não impede que 2, 3, 4 pessoas na casa possam receber o LOAS. Tanto que o Estatuto do Idoso, aí é uma outra lei. Então, lá no artigo 35 de uma outra lei, ela vem e diz assim, que a pessoa que, se na casa já tem um idoso que recebe benefício, a renda desse idoso que recebe o LOAS, ela não entra no cômputo da concessão do benefício para outro idoso. Então, vamos dar um exemplo. Sim. O marido recebe o LOAS. Aí, na sequência, a esposa completa 65 anos e vai também requerer o LOAS. A renda do esposo que recebe o LOAS não vai ser computada para efeito de cálculo da renda dela. Né? Então, favorece para que 2 pessoas possam receber. Só uma inconsistência da nossa legislação. No caso do Estatuto do Idoso, ele só traz essa regra para o idoso. A pessoa com deficiência não vem amparada por essa regra. Então, muitas pessoas que têm pessoas com deficiência, elas acabam ingressando com ação judicial também buscando o tratamento igualitário, como é previsto para o idoso, né? Muito bem, estamos com o Dr. Fernando falando hoje sobre esse direito aí à assistência social. Levanta um pouquinho a música, só para você dar um tempinho e voltamos continuando. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ele se o benefício do LOAS é vitalício. Vamos saber já já. Deus é bem simples, é amigo certo. Deus é bem simples, consolo sempre perto. Prejudico meu futuro, erro, cresço e vejo. 4h42, direitos e deveres com o Dr. Fernando, advogado jovem, falando hoje sobre o direito à assistência social. Ô Fernando, o benefício do LOAS é vitalício, é para sempre? Osair, não, em tese não. Por quê? O benefício do LOAS, ele é um benefício que ele, pela lei, ele pode ser revisto a cada 2 anos. Por quê? Algumas das condições do LOAS, elas são consideradas temporárias, ou seja, elas podem desaparecer. No caso da idade, não. A idade, a pessoa que completou 65, a pessoa não vai mudar a idade dela, né? Então, não vai ficar menos que os 65. Claro. Mas no caso da pessoa com deficiência ou no caso do requisito da renda, pode ser que a pessoa, naquele momento, ela não tinha renda e pode ser que futuramente ela passe a ter renda. Então, aí o benefício ele pode ser revisto a cada 2 anos, justamente para que o INSS possa verificar se a pessoa mantém aquelas condições que geraram a concessão lá atrás. Tá, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, aí ele tem impossibilidade de trabalhar. É isso que acontece ou se ele não é registrado e depois ele melhora, ele pode receber o benefício e depois voltar a trabalhar e devolver esse benefício? Poderia. No caso do LOAS, é considerado um impedimento de longo prazo. Certo. Então, imagine que a pessoa tenha perdido aí o movimento de um membro ou tenha sofrido, por exemplo, uma amputação de um membro. Sim. A pessoa, não tendo proteção previdenciária, poderia receber o LOAS.
considerando que 2, 3, 4 anos depois a pessoa consiga um emprego. A pessoa consiga um emprego e volte a trabalhar com carteira assinada, registrado. Então a pessoa daí passa a ter renda. Então, quando ela passa a ter renda, ela não precisa mais do benefício assistencial. Então, por isso que o benefício ele pode ser revisto a cada 2 anos. Muito bem, tá certo. Fernando, existe diferença entre a aposentadorias e o LOAS? Existe. Quais são? Muitas vezes as pessoas acham que o LOAS é um tipo de aposentadoria. Na verdade, não é. As aposentadorias são do INSS, são para os segurados do INSS. No caso do LOAS, é um benefício assistencial. O que nós poderíamos destacar como as principais diferenças? O LOAS, ele não tem pagamento do abono anual, o mais conhecido como 13º. Então, no caso da pessoa que recebe o LOAS, essa pessoa não recebe o 13º no final do ano, como recebem os segurados do INSS, né, os aposentados. E outra diferença também importante é que o LOAS ele não gera pensão. Então, por exemplo, em caso de óbito de uma pessoa que recebe LOAS, o seu dependente não tem direito à pensão. Como ele é um benefício assistencial, ele não transmite para os dependentes. Tá certo. Fernando, em resumo, quais são os requisitos para a obtenção dos benefícios do LOAS? Então, basicamente, a pessoa deve comprovar. No caso da pessoa idosa, comprovar a idade, os 65 anos. Então, nesse caso, não tem diferença de homem ou de mulher. A idade é 65 anos para os dois e que a pessoa comprova por meio de documentos pessoais. No caso da pessoa com deficiência, a pessoa deverá comprovar a sua incapacidade de longo prazo, né? Essa impossibilidade da pessoa trabalhar e oferir a própria renda. Ou da sua família de poder manter aquela pessoa, né? No caso da questão da incapacidade, é por meio de perícia médica. Então, a pessoa com deficiência passa por uma perícia médica primeiro e também, tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência, passa por uma perícia social, que vai analisar se a pessoa ela precisa ou não. Aí volta naquele critério econômico que nós falamos, né? Então, você analisa a idade ou a incapacidade física ou mental da pessoa ter renda e depois, no segundo momento, analisa se a pessoa atende ao requisito econômico ou não. Se a renda mensal é maior ou menor que aquele 1/4 do salário mínimo que nós falamos. Tá, tem uma pergunta do Alexandre aqui. Quem recebe Bolsa Família pode receber o LOAS? O LOAS, ele não é cumulativo com benefícios previdenciários, né? Com previdenciários. No caso de outras rendas, elas serão somadas para o cômputo da renda familiar, né? Então, serão todas aquelas rendas somadas e para ver se a pessoa tem direito ou não de receber o LOAS, né? O impedimento legal que existe é com relação a benefício previdenciário. Por exemplo, a pessoa que recebe aposentadoria, ela não pode receber a aposentadoria e também o LOAS. Tá Aí certo. existe vedação expressa na lei. Tá. Até mesmo porque esses benefícios são pequenos, né? Quais são os cuidados necessários para requerer o benefício? Bom, o primeiro cuidado é a questão da informação. Muitas vezes as pessoas acabam preenchendo errado, apresentando informações equivocadas, por falta mesmo de informação. Então é importante que a pessoa ela procure obter as informações antes de fazer o pedido, né? Tanto o INSS possui servidores capacitados para responder as perguntas, quanto é comum também que nos centros de referência assistência social, o CRAS, que existe nos bairros, né? Também eles podem prestar esses esclarecimentos básicos para que a pessoa possa fazer o requerimento com os documentos adequados. Uma questão que eu sempre coloco, como o nosso quadro é um quadro de direitos e deveres, né? É que as pessoas têm que tomar muito cuidado também com questão de fraude em documentos. Nossa, isso é perigoso, hein? É muito comum que pessoas abordem idosos oferecendo soluções milagrosas para obter benefícios e acabam ali fraudando documentos. Por exemplo, pessoas que são casadas, eles apresentam uma declaração de separação, dizendo que as pessoas são separadas para que as duas possam receber aí o benefício. E isso, às vezes, quando a pessoa, uma das pessoas do casal vem a óbito posteriormente, essa situação ela acaba sendo descoberta e gera uma série de transtornos, porque será apurado se houve irregularidade, a pessoa será notificada para responder. Então,
é muito perigoso, né? Pessoas que oferecem soluções milagrosas, né? Dizendo que vão conseguir e que mesmo que o INSS negue, a pessoa vai conseguir. Então, a pessoa tem que tomar esse cuidado. Tudo isso é corrupção, né, Fernando? Corrupção. Também. Corrupção. As pessoas Tá também certo. têm que contribuir, né? Tem que colaborar com o Estado. Isso. Bom, e com a reforma da Previdência, será que aconteceram mudanças no LOAS? Então, É possível prever? Então, no texto apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso, esse é um dos pontos mais polêmicos. Ah, é? A proposta do governo é que o LOAS seja alterada a idade, de 65 venha para 60 anos, só que diminui o valor. Ah, é? Esse valor começaria a ser pago aos 60 anos, só que num percentual próximo de meio salário mínimo, e ele seria então, depois ele seria integralizado no salário mínimo só com 70 anos. Então, na prática, o que muda? Hoje a pessoa começa a receber um salário mínimo com 65. Com a proposta da reforma, a pessoa começaria a receber com 60, só que meio salário mínimo, e iria até os 70. Com 70, aí começaria a receber o salário mínimo integral, né? Então, esse é um dos pontos da reforma que vem aí. É polêmico, né? É polêmico, porque, assim, para quem tem 60 anos é melhor porque já começa a receber. Mas quando a pessoa já tem os 65, aí seria um prejuízo, porque a pessoa teria que esperar até os 70 para receber o valor integral, né? Nossa. Então, esse é um ponto que certamente será um dos pontos que vai dar bastante discussão. E outra questão é que pela reforma também haverá aí a análise do patrimônio da pessoa, que é um requisito que hoje não tem. Muitas pessoas às vezes têm um patrimônio e não tem nenhuma renda declarada em nome próprio e acaba obtendo o benefício, né? Então, agora com o LOAS, a pessoa tem que comprovar que ela não tem um patrimônio superior a R$98 mil. Então, eita, é um coisa requisito, ficou rigorosa. sim, então. é um requisito bastante rigoroso, né? Que é a proposta do governo, para evitar que pessoas que tenham patrimônio, mas não tenham renda declarada, que elas não possam obter o benefício. O que será que nós vamos ver pela frente, hein, Fernando? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar Rezar os para que próximos. tudo isso seja da melhor forma possível, né? Muito bem. Hoje, então, conversamos com o Dr. Fernando Machado, falando sobre o benefício assistencial aqui em Direitos e Deveres, em tempo de campanha da fraternidade, políticas públicas, fraternidade e políticas públicas, um assunto que vem ficar dentro desse contexto tão importante que a igreja nos faz refletir. Fernando, o que gostaria de deixar nesta tarde, agradecendo, você deixar seus afazeres, seu trabalho e vir contribuir tanto com os ouvintes da Rádio Coração? O agradecimento, na verdade, é meu. Agradeço à Rádio Coração por abrir esse espaço para que a gente possa, a gente já desempenha essa função de professor, né? Então, a gente poder tentar sempre levar um pouco de informação o mais longe possível, né? E o instrumento mais efetivo que existe é o rádio, né? Para a informação, Exatamente. O melhor instrumento que existe é o rádio. Então, eu agradeço a essa oportunidade. Fernando, até daqui 15 dias, porque semana que vem é a Fabrícia, né? Correto, aqui 15 dias voltamos. Essa dupla de ouro aí. Muito obrigado, ótima semana para você. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau. Agora é hora de mudarmos nossas atitudes para uma sociedade justa e humanizada. Você ouviu Direitos e Deveres, com os advogados e professores Fernando Machado e Fabrícia Gonçalves. Direitos e Deveres.